vive atrapalhando. Um dos motivos, tá? É a ansiedade. Tem um quadrinho aqui com um dos motivos que eu listei. Ansiedade. Às vezes a pessoa está tão nervosa, né? Ela não respira direito. Às vezes ela cria histórias na cabeça dela de tal forma que realmente cria histórias, tá? Que ele é fracassado, que ele não vai conseguir, que vai dar tudo errado. E essas histórias, elas vão formando laços negativos, né? Costumo falar que, na verdade, o doutor Augusto Cury, que fala no livro dele sobre ansiedade, que começa a construir o que ele chama de janela killer na sua cabeça. Então, toda vez que você pensa sobre o assunto, você criou uma história sobre o sexo, você pensa sobre aquilo já gera todo um processo, o seu corpo já fica mais retraído, já fica mais tenso, e já gera tudo aquilo, já injeta adrenalina no seu sangue, e a adrenalina pode fazer com que você nem tenha uma ereção, por exemplo. Então, a ansiedade, quando ela existe em todos nós, tá? De uma maneira, de um grau menor ou de um grau maior. E quando ela é de um grau maior, se você não souber controlar isso, se você não souber técnicas, existem técnicas, inclusive técnicas de respiração e tudo mais, inclusive eu já ensinei alguma coisa, que ajudem muito no controle da ansiedade. E também técnicas de controle emocional, tá? Técnicas para você realmente instalar um gerente na sua cabeça, é muito importante. Então a ansiedade é um dos motivos do porquê que a EP vive te atrapalhando, tá? Se você não tem controle sobre isso, realmente é um problema. Você precisa saber como acabar com a ansiedade, que eu vou explicar na aula de quinta-feira que vem. Falta de controle emocional. Eu já acabei falando um pouco. Se você não tem um controle emocional, você realmente começa é parecido um pouco com a ansiedade, a criar histórias, né? Você não tem, por exemplo, você falhou, você acha que você é o pior, que você não vai conseguir porque você falhou e que aquela falha foi a falha das falhas e que ninguém falha e que só você que está errado e você não consegue ter controle sobre isso. Ou qualquer coisa que a sua parceira às vezes te fala, você leva aquilo muito a sério, ou senão você cria uma história, às vezes ela fala uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você está pensando, mas como você pensa muito sobre o sexo, que você tem que ser bom, que você não pode ejacular precoce e tudo mais, às vezes ela fala alguma coisa que você entende que ela está subliminarmente falando sobre aquele assunto, enfim, tá? Você inventa histórias, você cria laços, coisas que realmente não existem, você começa, a gente fala aqui em Belo Horizonte, não sei como é que é no lugar que você está assistindo esse vídeo, né, da região que você mora, que você vive, mas a gente costuma falar que você está viajando na maionese, tá? Você realmente viaja na maionese. Então esse controle emocional é muito importante. Saber que se você falhou uma vez não quer dizer que você vai falhar a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª vez. Então é muito importante ter esse controle emocional. E como ter esse controle? O que é ter esse controle emocional? Bom, eu vou falar mais detalhes também na aula de quinta-feira, tá? Mas é fundamental que você tenha. E passa um pouco por instaurar esse gerente interno na sua cabeça também. É importante para a ansiedade, é importante também para o controle do seu lado emocional. Foco no problema, né? Muitas vezes a gente fica focando só no problema. Você vai para a relação, você fica só focando que você vai ejacular rápido, você só pensa nisso. Porque você ejaculou rápido a última vez, a penúltima, a antepenúltima, e você só foca nisso agora. Tudo o que vai acontecer, você pensa, eu vou ejacular precoce. Ou senão você só fica pensando só no problema. E toda vez que você pensa, quando você pensa demais, inclusive é um dos outros itens, é pensar demais, né? Às vezes quando você pensa demais, ou para o bem ou para o mal, isso é ruim para você. Se você pensa demais que você é bom na cama, nossa, eu sou muito bom, sou foda, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Quando a gente pensa demais sobre um determinado assunto, é porque no fundo a gente sabe que a gente está se enganando. No fundo a gente sabe que a gente não é tão bom naquilo. Então, acaba agindo de forma contrária. Então, se você acha, por exemplo, muita gente fala, né, pensa positivo. Claro, tem que pensar positivo, sim. Mas, às vezes, por exemplo, na relação sexual, às vezes não funciona tão bem. Porque se você vou ficar falando, eu sou bom, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas por que eu penso tanto isso? Porque, no fundo, eu sei que não vai dar certo. Né? E pensar negativo também, claro, né? Óbvio, se eu pensar positivo muitas vezes não funciona, pensar negativo também não funciona. Então, muitas vezes, conseguir entrar nesse estado de imersão, tá? Imergir realmente,
conseguir ficar no estado zen, tá? Aproveitar o sexo ali, o momento, e não pensar muito, ajuda muito, tá? E eu vou falar mais sobre isso também nessa aula de como ser um macho alfa dentro das quatro paredes, quinta-feira que vem. Falta de técnica, claro, tá? Eu falo o tempo todo, né? Técnica de respiração, técnica do bloqueio do PC, técnica do segura e para, do para e segura. Enfim, tem um monte de técnicas, tá? Que você pode aplicar para melhorar o controle da sua ejaculação. Então, é claro que existem técnicas, mas tudo isso acima é importante também. Às vezes, se você não tem um controle emocional, só utilizar de técnicas não vai funcionar. Mas se você tem um controle emocional, se você tem um controle de sua ansiedade, se você não pensa só coisas ruins ou se você não pensa demais, claro que as técnicas elas têm um poder enorme para te ajudar a ter o controle da ejaculação. Eu vou falar melhor também sobre isso na próxima aula. Sexo é igual a ejaculação, né? Isso é um dos grandes problemas que eu vejo. Tá? Muitos homens, a vida inteira, né? Enfim, vê filme adulto, filme pornô e tudo mais, associam sexo com ejaculação, tá? O sexo, ele sempre tem que terminar com a ejaculação. E a ejaculação é o clímax, a ejaculação é o orgasmo. E não é, tá? Muitas vezes, muitos homens, eles, principalmente quando estão em estágio mais avançado de ejaculação precoce, eles ejaculam e não têm prazer, tá? Eles não têm orgasmo, porque aquilo começa a ser uma coisa ruim. Ele sabe que toda vez que ele vai rápido, ele sabe que aquilo para o corpo dele é ruim. Então ele começa a perder o prazer. Então, associar o sexo com a ejaculação é uma coisa que a gente faz ao longo de toda a nossa vida, tá? É cultural isso, a gente vê filme pornô o tempo todo. Então, essa associação, ela é subliminar, ela é intuitiva, tá? De maneira, no nosso subconsciente, ele já associa que o sexo é igual a ejaculação. Então, toda vez que inconscientemente a gente começa o sexo, a gente já acha que o final é ejacular e que o objetivo daquilo tudo ali é ejacular. Então, isso não é legal, tá? Não é que é errado, mas não é legal mesmo. Porque a partir do momento que você começa a tratar o sexo como uma forma de prazer, mas de contato com a parceira, de um momento único, enfim, tem diversas formas que você pode enxergar o sexo, tá? Cada um tem uma forma especial que vê, mas enxergar como uma forma de prazer rápido, definitivamente, igual a masturbação muitas vezes é utilizada, né, como uma forma de prazer rápido, definitivamente não é o que vai te trazer resultados positivos. E a EP vai acabar sempre te atrapalhando. Bom, esses foram apenas alguns motivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e tem inúmeros outros que eu poderia ficar aqui listando o tempo todo e falando do porquê a EP sempre vem e ela sempre te atrapalha. Muitas vezes você começa a ter algum progresso, você aplica uma técnica que eu ensinei, você faz um exercício qualquer de controle emocional, de controle da respiração, melhorar a ansiedade, de controle da técnica física, né, do controle da ejaculação. Você começa a ter um pequeno resultado e muitas vezes você, no meio desse processo, tem uma falha, uma única falha. E essa falha, ela desmonta todo o castelo. Você estava construindo aquele castelo de cartas, sabe? Quando a gente começa a montar aquelas cartas de baralho, super difícil, aí de repente uma carta cai, pum, tudo vai para o chão. Então muitas vezes acontece isso, né? E por isso é importante você saber, por exemplo, controlar o seu lado emocional, saber que você, não se julgar demais, não achar que você, enfim, que você é o pior dos piores só por conta disso, né? Saber conviver com o erro também. Enfim, esses são apenas alguns pontos que fazem parte do porquê a EP sempre volta e porque ela sempre te atrapalha, tá? Bom, na próxima aula eu vou falar sobre a importância, tá? De você conversar com a sua parceira. Como você vai... Eu falo isso, né? Você provavelmente já viu algum e-mail meu falando da importância de conversar sobre isso com a sua parceira, de pôr em pratos limpos, né? Falar com ela, olha, eu tenho um problema assim, assado, enfim, e muitas vezes é difícil conversar com ela, e às vezes mais difícil ainda, dependendo do nível da relação, de conseguir o apoio dela, porque o apoio dela é muito importante. O apoio dela, eu diria que é fundamental para você conseguir realmente fazer com que a EP ela não volte para te atrapalhar mais, e com que você faça com que tudo isso acabe.
Se você não tiver o apoio da sua parceira, é muito difícil, é muito difícil. Então, quando você consegue conversar com ela, você já tira um pequeno peso das suas costas. Porque às vezes é perceptível, né? Ela mesma sabe o seu problema, mas ninguém fala nada e fica aquele clima tenso. E conseguir o apoio dela, nossa, aí você tira totalmente o peso das suas costas, você ganha uma aliada contra esse bicho aqui, que é a ejaculação precoce. Então, nós nos vemos, tá? Na sexta-feira agora, se eu não me engano, é dia 15 de fevereiro, e nessa aula nós vamos falar sobre a importância, essa pequena aula, esse pequeno vídeo, igual esse que eu estou fazendo para você agora, sobre a importância de conseguir o apoio da sua parceira. Se você fizer isso, vai ser excepcional. Então eu vou falar mais sobre esse assunto e aproveite, tá? Na quinta-feira que vem nós vamos fazer uma aula, tá? Sobre como você consegue se tornar um macho alfa. Vou abordar todos esses assuntos desses vídeos que eu estou falando aqui e se você já quiser já garantir sua vaga, eu tenho certeza que essa aula ela vai lotar, tá? Geralmente as aulas todas lotam. E tem pessoas sempre que ficam sem lugar e depois reclamam, falam que não conseguiram, enfim. Eu estou avisando com um pouco mais de antecedência, então é só clicar aqui no botão abaixo e reservar o seu lugar. De qualquer forma, sexta-feira que vem nós nos falamos de novo no próximo vídeo para falar sobre a importância de conseguir o apoio da sua parceira e como você pode começar a fazer isso, tá bom? Então um grande abraço, tá? Mais uma vez, feliz 2015 e eu espero ter começado com o pé direito, tá? E esse ano tem muitas novidades, então aguarde e vamos nos falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.